Olá, no Edificando de hoje eu quero falar sobre um texto bastante conhecido por nós na Palavra de Deus. Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, ele diz assim: Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aqui Paulo quer nos ensinar algo que é vital para a nossa vida. Ele está comparando duas coisas opostas. Um homem cheio do Espírito Santo é totalmente contrário a um homem embriagado com o vinho. Qual é a lição que nós devemos tirar desse texto aqui? Primeiro nós temos que entender o que é uma pessoa embriagada com o vinho. Alguém que se embriaga com o vinho é alguém que por causa do álcool, ele não tem o controle da sua vida. Você pode perceber que uma pessoa bêbada, ela não tem as suas reações controladas, ela perde o controle das suas reações, dos seus sentimentos, das suas ações, das suas palavras, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Significa que alguém bêbado está fora de controle. E ele está mostrando que isso é o oposto de alguém que é cheio do Espírito Santo. Prova disso é que um dos frutos do Espírito Santo, o primeiro é amor, mas um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Então Paulo está dizendo aqui, olha, não tenha um estilo de vida fora do controle, mas se encha do Espírito para não perder o controle. O interessante é que Paulo continua dizendo assim, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Essa palavra dissolução no original significa desperdício. E a gente sabe que uma pessoa embriagada, o quanto de desperdício ele tem na vida. Desperdício do tempo da sua família, desperdício dos recursos, desperdício de qualidade de vida. E a gente sabe como que é o conflito, como que é o ambiente de uma pessoa embriagada, como fica a sua casa, como ficam os seus recursos, totalmente fora de controle e também perde tempo, perde propósito na vida. E Paulo está dizendo, olha, não tenha esse padrão de vida, mas esteja focado em se encher do Espírito Santo. Então, para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que ponderar algumas coisas na nossa vida. A primeira coisa que eu quero que você pondere é que Paulo não está dando uma opção. Ser cheio do Espírito Santo é uma obrigação de todo cristão. Nós conhecemos o texto de Romanos 8,14, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a natureza de filhos de Deus são aqueles guiados pelo Espírito de Deus. Então, nós temos que, com obrigação, deve ser obrigação para nós buscarmos sempre sermos cheios do Espírito Santo. Não é uma opção. Ele não diz assim, por favor, quando você quiser, ou aos domingos, vai e se encha do Espírito Santo. Ele deu uma ordem, enchei-vos do Espírito Santo. Então, temos que colocar isso como prioridade. Nós não podemos esperar momentos para sermos cheios. Nós devemos buscar em todo tempo ser cheios do Espírito Santo. É a primeira coisa que nós temos que entender. Somos filhos de Deus, temos que ser guiados pelo Espírito dele e só podemos ser guiados quando estamos cheios do Espírito Santo. Segundo, nós não podemos pensar que as nossas experiências são boas para simplesmente dizer, porque tivemos experiência, somos cheios do Espírito Santo. Quero lembrar esse contexto que Paulo escreve isso. Paulo escreveu essa carta para Éfeso. Em Atos 19 você vai encontrar a história de Paulo em Éfeso. Foi o único lugar que você vê a palavra de Deus dizendo que Paulo fez milagres extraordinários. Aquele povo teve as ações do Espírito Santo, como a roupa de Paulo curava os enfermos e expulsava os demônios. Olha, eles tiveram um grande avivamento. Foi tão grande o avivamento que muitos bruxos se converteram ao Senhor, tanto que eles pegavam os seus livros e queimavam na praça pública, e o montante, se somar todos os livros queimados, deu 50.000 ciclos de prata, que vale muito dinheiro. Tamanho foi o poder de Deus derramado em Éfeso. Mas quando Paulo escreve essa carta, Paulo está escrevendo essa carta 3 anos depois da sua visita. O que Paulo está dizendo? Agora Paulo vem 3 anos depois, escreve para eles, olha, enchei-vos do Espírito Santo. Eles estão dizendo, olha, que bom que você teve experiências, foi maravilhoso as experiências, mas agora vocês estão cheios do Espírito Santo? Então nós temos que entender que nós não podemos ficar baseados em nossas experiências passadas, nós devemos buscar diariamente ser cheio do Espírito Santo.
Muitas vezes a gente fica acomodado pelas experiências que nós tivemos. Não, essas experiências servem como testemunho, essas experiências servem como marcas em nossa vida, mas Deus tem novas marcas, Deus tem novas experiências para nós, mas nós devemos buscar diariamente ser cheio do Espírito Santo. A terceira coisa que nós temos que lembrar para ser cheios do Espírito Santo é que nós temos que resolver o problema do vinho. O vinho é responsabilidade nossa. Não adianta nós orarmos para Deus falando: Deus, eu não quero mais viver no padrão do mundo. Não, essa é uma responsabilidade nossa. Deus não vai fazer aquilo que é responsabilidade nossa. Somos nós que devemos jogar fora todo o vinho. Somos nós que devemos jogar fora essas coisas. Mas o que é o vinho? O vinho simboliza os prazeres desse mundo. São aquelas coisas que nos roubam ou nos afastam da presença de Deus. Pode ser o nosso egoísmo, pode ser o amor ao dinheiro, pode ser o amor ao sexo, pode ser a lascívia, pode ser a pornografia, pode ser qualquer vício que te afaste da presença de Deus. Isso simboliza o vinho do mundo. E Paulo diz, não se embriague com isso, porque você vai desperdiçar, vai ter dissolução na sua vida. Por isso que ele fala: enchei-vos do Espírito Santo. Então, nesse tempo, nós temos que estar focados nisso, de jogar o vinho fora. A responsabilidade é nossa, de se livrar do vinho para poder abrir espaço para o Espírito Santo em nós. Não dá para sermos cheios do Espírito Santo e cheios de vinho. Ou nós somos cheios de um, ou somos cheios de outro. Mateus 6, Jesus disse assim: não dá para servir a dois senhores. Não dá para ter dois estilos. Não dá para viver no meio das duas coisas juntas. Prazer do mundo e cheios do Espírito Santo. Tiago fala: não sabias que a amizade do mundo te constitui inimigo de Deus? Então nós devemos resolver nesse tempo, falar: olha, eu não quero mais o vinho, eu devo jogar fora. E quanto mais do vinho eu jogo fora, mais espaço eu tenho para ser cheio do Espírito Santo. E aí nós podemos então olhar no verso 19, aquilo que Paulo diz. Ele fala assim, mas enchei-vos do Espírito, falando entre nós com salmos. Ele fala várias coisas, mas vou falar item por item. Os salmos, naquela época, não havia Novo e Velho Testamento. Haviam o Pentateuco, havia os salmos, os livros proféticos. Então a palavra de Deus para Paulo naquela época era chamado de salmos. Então significa que o que Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre nós com a palavra. Nós devemos nos envolver com a palavra, nós devemos ser cheios da palavra, nós devemos profetizar a palavra de Deus, nós devemos conhecer a palavra de Deus, porque à medida que nós permitimos que a palavra flua em nosso meio, então nós estamos dando vazão ao Espírito Santo, lembrando que a palavra é a espada do Espírito. O segundo aspecto é que ele diz assim, falando entre nós com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Significa que nós devemos sempre estar louvando e adorando ao Senhor, declarando a palavra, cantando cânticos novos, adorando ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o que Ele faz em nossa vida. Toda vez que nós paramos para nós declararmos quem Deus é e declaramos o que Ele faz em nossa vida, nós também estamos dando vazão ao Espírito Santo, estamos sendo cheios dEle. O Espírito Santo, a palavra diz que Ele é a fonte de inspiração para adorar, e quanto mais adoramos e quanto mais louvamos, mais cheios estamos dele. Também ele diz que nós devemos também dar graças por tudo, ou seja, que nós devemos ter uma vida de gratidão a Deus, reconhecer Deus em todas as coisas, reconhecer a mão dele cuidando da nossa vida, guardando, tendo gratidão. Sabe, muitas vezes nós temos a tendência de murmurar, e essa murmuração faz parte do vinho que produz desperdício. Mas Paulo está dizendo, olha, não murmure, agradeça. Nós temos que ter uma vida de gratidão, nós devemos ter prazer em honrar a Deus, agradecer, e Deus é tão bom, e quantas coisas Deus tem feito por nós, e por isso a palavra também diz que nós devemos dar graças a Deus por tudo. Amém, queridos? Isso, quanto mais agradecidos, quanto mais rendidos, quanto mais reconhecemos o Senhor, mais vazão do Espírito nós temos em nossa vida. E no último ponto ele fala assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E a gente olha para esse texto e fala assim, puxa, como é que nós, se sujeitando uns aos outros, podemos ser cheios do Espírito? Ele continua e ele diz assim, olha, você mulher é casada, se submeta ao seu marido. Se submeter significa reconhecer aquilo que Deus tem na vida dele e junte com ele para cumprir o propósito de Deus.
Se você fizer isso, você vai ser cheia do Espírito Santo, você vai dar liberdade para a ação do Espírito Santo. Assim, se você é casado e tem uma esposa, ele fala assim: vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então é interessante que Paulo está dizendo aqui, olha, para a mulher é difícil, mas se você se submeter, você vai ser cheio do Espírito Santo. Para o homem também é difícil amar, mas quando o homem ama, quando ele coloca isso como prioridade na sua vida em relação à sua esposa, ele está se sujeitando a ela e isso também produz uma ação maior do Espírito em nossa vida. Por exemplo, você é filho. Se você é filho, a palavra fala assim: filhos, honrai os vossos pais, para que vivas por longo tempo na terra e te vá bem em toda a sua jornada. Significa que você é filho, como vocês se sujeitam uns aos outros, obedecendo os vossos pais, honrando os vossos pais, reconhecendo que eles são canais de Deus para a sua vida. Você fazendo isso, você está permitindo que o Espírito Santo te encha cada vez mais. Se você é pai, você também deve sujeitar os seus filhos, como? Ensinando eles no caminho do Senhor, em toda a disciplina do Senhor, ensinando ele na palavra, ensinando ele no caminho que ele deve andar, não levando eles à ira, mas ensinando na disciplina do Senhor. Se você entender que o seu filho, você deve sujeitar a ele nesse padrão, você está permitindo que o Espírito Santo te preencha, que você seja cheio. Quanto mais sujeição, mais crescimento, mais cheio dele. Por exemplo, se você é um empregado, trabalha para alguém, a Bíblia fala que se você é servo, trabalhe para o seu senhor, para o seu patrão, como trabalhando para o Senhor Deus, sendo fiel, não roubando, sabe, trabalhando para Deus, fazendo o seu melhor. Significa que você está permitindo na prática você cada vez mais ser cheio do Espírito Santo. Talvez você seja patrão, também deve se sujeitar uns aos outros. Como? Ou sabe, sujeitando aos seus empregados, sendo justo, sabendo que Deus olha para a nossa vida e Ele vai recompensar a nossa vida, tanto para o bem, mas nós vamos colher aquilo que nós fizemos. Se tivermos coisa errada, também nós vamos colher aquilo. Então nós devemos, sabe, servir aos nossos empregados, servir aos empregados no amor e no temor do Senhor. Então quando nós fazemos isso, somos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Esse é um modelo prático de você ser cheio do Espírito Santo, entre tantas coisas. Mas o que Paulo nos ensina já é suficiente para eu e você vivemos o melhor do Senhor e vivemos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor.